Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos mais uma vez reunidos no nosso programa Em Comunhão. É tão bom estar com vocês, por alguns minutos podemos conversar. Espero que você tenha a sua Bíblia aberta e exatamente da carta de São Paulo Apóstolo aos Romanos, que já começamos a comentar essa carta, não é mesmo? Mas, nesse momento, então, eu queria acolher aqueles que estão aqui formando essa equipe de diálogo, de conversa, de bate-papo sobre a carta aos Romanos. Aí o nosso querido Padre Domingos Sávio da Silva, vocês já sabem que ele é doutor em Bíblia, né? E é importante então porque ele conhece a Bíblia na sua língua original, ele consegue ler aquilo que nós não conseguimos facilmente. Nós não conseguimos entender direito nem em português, menos ainda na língua original. Bem-vindo, Padre Domingos, que bom ter você conosco. Obrigado, Padre Ulisses, por mais uma vez podermos estar aqui juntos, tentando, a partir da Escritura, viver esses momentos que esperamos que seja de enriquecimento, principalmente para o coração e as atitudes de nossos telespectadores. Isso mesmo, né? E também a gente tem a alegria de acolher mais uma vez Denis Duarte, nosso querido professor, mestre em religião, mestre em ciência de religião, mas é especialista em Bíblia, na Palavra de Deus, né, Denis? Isso aí, padre, sempre muito bom estar aqui, aprendendo cada vez mais sobre Sagrada Escritura com vocês e com todo o povo que nos acompanha em casa. Eu queria saudar de imediato algumas pessoas que acompanham a gente constantemente. E essa saudação nossa a vocês vai também por toda a parte, da parte de todos aqueles que lutam e labutam aqui conosco, os câmeras que estão aqui filmando a gente, os diretores, né mesmo, a Adriana, a Rafael, um abraço para você, lá para Juliana Oliveira, lá de Caém, na Bahia, um abração para você, Juliana, Leonardo Vieira, lá de Goiás, Maria do Socorro, de Fortaleza, Ceará, a Maria Silva, de Tupi Paulista, aqui em São Paulo, e a Iracema Moncorvo, do Rio de Janeiro, Um abraço para vocês, continuem aí ligadinhos e com a Bíblia aberta sempre, porque a palavra de Deus continua sendo para todos nós, entende? Esse gesto de amor que Deus nos deu, revelando-se a nós, né? E é claro que não é a palavra ditada por Deus, mas através da palavra daqueles que produziram a Bíblia, Deus mandou a sua mensagem, Deus fez a revelação de si mesmo e principalmente do seu grande projeto de amor, que para nós é tão importante, porque é esse projeto de amor que vai ser eterno. O resto tudo vai passar. E estamos a caminho, não é mesmo? Então vamos chamar o versículo aí da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos de 13 a 18. Esse é o card que nós vamos, nesse momento, prestar atenção, ouvir e meditar. Não seja ocasião de maledicência o bem de que gozais, pois o reino de Deus não é questão de comida ou de bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem serve a Cristo desta forma, agrada a Deus e goza da estima das pessoas. Essas palavras de Paulo, Denis, o que elas provocam em você? É Paulo mais uma vez mostrando que a experiência com Jesus, a salvação dada, não é quando ele diz, né? Não é por conta da comida ou da bebida, é por conta de todos os rituais, as purificações, os atos determinados pela lei que os judeus praticavam. Não era por aquilo que seriam salvos, sim, mas sim pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo. Aquilo que discutimos no programa anterior, né? Sim. A fé em Jesus Cristo que nos dá a salvação, e não uma série de cumprimentos de regras, como eram, muitos judeus viviam o cumprimento da lei de Deus. Exatamente. Né? Para você, Domingos? Seria a mesma coisa que ele lembra, nesses poucos versículos, o Espírito Santo. Então ele vai dizer que o que agrada de fato a Deus é aquilo que na força do Espírito Santo nós podemos fazer aqui. Então até ele diz que não é comida nem bebida, mas é a alegria, é a paz no Espírito Santo. Quer dizer, na força do Espírito Santo, podemos dizer, se pudermos viver do melhor modo possível, parecido com a vida que Jesus, que na força do Espírito é modelo para todos nós. Então isso seria realmente o que interessa. Eu acho bonito, né? Esses 3 pontinhos que ele põe: justiça, paz e alegria no Espírito, né? É importante a gente perceber que quando o Espírito Santo pode respirar dentro de nós, pode invadir o nosso ser
ele provoca exatamente essa sensação de justiça. Justiça não apenas de justiça legal, social, mas a justiça quer saber, eu estou preenchendo aquilo que Deus quer da minha vida, eu estou cumprindo a minha missão, né? E isso traz a paz, traz a alegria para a gente. Nunca esqueça, eu acho que quando a gente tenta preencher as medidas do mundo, nós nunca ficamos satisfeitos, estamos ansiosos, tensos, com medo, né? Isso é quando a gente tenta preencher as medidas do mundo. Se a gente tenta preencher a medida de Deus, até mesmo quando a gente não dá conta direito, mas existe paz, existe alegria, você pode colocar sua cabeça no travesseiro que Deus está com você, né? E Ele pode dizer para você, olha, valeu a pena o seu dia, valeu a pena ter dado a vida a você. Vamos então nos debruçar sobre a carta de Paulo e nós vamos tomar principalmente a partir do capítulo 9, dessa vez até o capítulo 11, algumas coisas que são impressionantes, porque Paulo, depois que ele consegue, digamos assim, refletir um pouco sobre a dimensão da justificação e da fé, né? E ele se convence, né, que não é a justificação pelas obras da lei mosaica que a gente agrada a Deus, né? Mas é pela fé que acolhe Jesus como nosso Salvador, nosso Redentor. E só com Cristo, em Cristo, por Cristo nós seremos salvos. O resto não vai estar na contabilidade divina, né? Deus vai olhar para nós e Ele vai querer enxergar o rosto do seu Filho bendito, seu Filho eterno. Aí sim, nele estaremos salvos. E é importante então que falamos um pouquinho sobre o mistério do pecado. Todos somos pecadores, todos somos ainda, temos nossos defeitos, somos incompletos, ainda não chegamos à estatura de Jesus. A gente falou sobre o mistério do batismo, a teologia bonita do batismo que São Paulo trouxe para nós, né? Vocês foram mergulhados na morte, na sepultura de Jesus para ressuscitar com Ele para uma vida nova. Nós falamos, entende, sobre a questão do Espírito Santo, né? O Espírito de Jesus. E esse Espírito que, assim como tomou conta de Jesus, também toma conta de nós. E é pelo Espírito de Jesus que a gente pode dizer assim, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Não sou apenas uma criatura a mais que existe no mundo, né? Mas há uma marca de eternidade em mim, porque Deus me fez ser seu filho e sua filha, né? E essa vida nova, como cristãos, viver pelo Espírito Santo, viver deixando o Espírito Santo existir dentro do nosso pensamento, dentro do nosso coração, dentro de todo o nosso ser, né? E é nessa preocupação do Espírito Santo que a gente está sempre se perguntando primeiro, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, é vontade do Pai? É por aí que eu dou uma resposta de amor a esse Pai que tanto me amou, que me deu seu Filho único? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas aqui tem uma coisa, Padre Domingos Sávio, que até na nossa Bíblia está escrito Mistério de Israel, né? Paulo, de um lado, ele olha para o seu povo, como você já dizia, e vê esse povo como sendo um povo eleito, um povo escolhido por Deus e um povo que Deus jamais vai rejeitar. Não vai, né? Mesmo que esse povo vire um pouquinho as costas a Jesus, não vai ser rejeitado por Deus, né? Mas existe esse mistério de Israel que deixa o coitadinho do São Paulo meio encucado, não é mesmo? Sem dúvida, ele começa esses 3 capítulos, no capítulo 9, dizendo que tem uma grande tristeza dentro do coração, referente aos meus, que ele chama irmãos, meus irmãos na fé, os judeus. Tem uma grande dor. Agora, eu penso assim, parece que São Paulo ele quis escrever esses 3 capítulos de modo especial, acho que naquela ânsia que ele tinha realmente de que um dia Israel, os seus irmãos na fé, a partir do Antigo Testamento, né, a partir da Escritura, realmente descobrisse Jesus. Sim. E uma coisa que me impressiona, se São Paulo, por exemplo, ele lembra as vezes que ele foi assim açoitado pelos judeus. E a carta até vai falar, a carta aos Romanos vai falar, porque, por exemplo, ele promoveu uma coleta entre algumas comunidades em favor dos cristãos judeus de Jerusalém que estavam passando em grande dificuldade. E ele, nos Atos dos Apóstolos, ele fala assim, que olha, não sei o que está me esperando por lá, mas o Espírito Santo está me dizendo que vai ser só tribulação.
Então, ele vai levar essa coleta para os seus irmãos judeus, sabendo que parece que ia fracassar aquilo. Então, eu vejo ali, ele podia ter desistido dessa coleta, já que havia tanta perseguição, mas ele vai levar e na esperança de tentar resolver aquela dificuldade, né? Porque até ele vai mostrar um pouco na carta também que, por um lado, se, digamos, os pagãos, de certo modo, receberam dos judeus, a partir da Escritura, mas agora os pagãos, que são cristãos, deveriam como que devolver um pouco para, digamos, os judeus, o que eles receberam. Que Paulo mesmo é judeu, quer dizer, o que eles receberam do Paulo judeu, que devolvesse agora os judeus. Então eu vejo assim, acho que um amor mais entranhado de São Paulo pelos seus irmãos judeus. E ele escreve esses 3 capítulos exatamente como que tentando colocar essa certeza daquilo que você falou. Se Deus escolheu, a escolha de Deus é irrevogável. Deus vai continuar escolhendo, vai continuar querendo contar com esse povo. Então, a partir daí, São Paulo vive uma esperança de que algo novo possa acontecer com seus irmãos judeus também. E é interessante, né, Domingos, que São Paulo, ele tenta compreender essa rejeição, né? E ele evoca, então, assim, tudo que ao longo da história de Israel, em todo o primeiro Antigo Testamento, foram momentos de rejeição também, né? Ou seja, os profetas o tempo todo ali chamando a atenção do povo, olha a aliança que vocês fizeram com Deus, olha, entende o compromisso que aos pés do Sinai vocês assumiram, né? E no entanto, de repente, vão para o lado de Baal, de Moloque, de qualquer outra divindade, saem principalmente, eu acho que a grande crítica dos profetas ao povo era a crítica que fazia às injustiças, à desigualdade social, né? A exploração do pobre, do órfão, da viúva. Então, Paulo vê, mas já aconteceu no passado. Essa rejeição de Jesus já aconteceu muitas vezes na história de Israel, com tudo aquilo que foram idas e vindas, exílio, sofrimento, templo que era destruído. Está aí a parte da compreensão dessa rejeição, desse não aceitação de Jesus. É um mistério de Israel, há um quê aí que a gente olha, porque afinal, a nossa maior admiração por certas pessoas são por pessoas judias, né? Maria, José, Jesus, os apóstolos, todas aquelas primeiras comunidades era toda de judeus, cristãos, discípulos de Jesus, né? E Paulo, ele mostra todos esses privilégios, esse mistério tem a ver com esses, de certo modo, privilégios que Israel recebeu. Desde a aliança, a lei, as promessas de Deus, os patriarcas, são uma série de privilégios. E Paulo se questiona, mas mesmo assim, o povo não aceita Jesus Cristo? E aí ele faz essa leitura que o senhor disse, né, do passado, nesse trecho da carta. Falou, peraí, mas realmente não é uma novidade o povo não aceitar a vontade de Deus. Porque ao mesmo tempo que parece que ele está bravo, ele não perde a esperança com o povo judeu. Ao mesmo tempo que ele apresenta e fala assim, a pedra que é a pedra angular, para vós é pedra de tropeço, que é Jesus. Que vocês estão se enganando aí, ao não aceitarem Jesus. Mas ao mesmo tempo ele faz uma reflexão assim, mas peraí, se ao negarem Jesus, isso me fez ir pregar para os pagãos. Olha que bem foi feita a negação de vocês, até do mal que vocês estão fazendo, que é negar Jesus. Isso Deus transformou num bem, que é a pregação aos pagãos. Imagina então, quando vocês aceitarem Jesus, o que não vai acontecer. Então ele sempre trabalha essa dualidade aí nesse trecho da carta. Ao mesmo tempo severo, bravo, porque os judeus não aceitam Jesus, e ele tenta explicações para isso, mas ao mesmo tempo ele não perde a esperança. Ele crê que também os seus irmãos judeus, e ele dá exemplo de alguns que, assim como ele o fizeram, se convertem ao cristianismo, entendem que a continuidade da história de Israel ela é centrada em Jesus Cristo. Por isso, ele mantém viva a esperança, apesar de todo esse raciocínio que ele faz, que às vezes parece que ele está meio bravo, né? É verdade, dá a impressão, sim. Eu às vezes fico pensando, Domingos, é todo um mistério, né, que a gente fala, a gente não entende a história, não consegue perceber, mas eu fico pensando, vamos dizer que o povo judeu tivesse acolhido Jesus, né?
talvez não tivesse se libertado da lei mosaica. Porque como ele diz, né? Eu tive que me libertar da lei mosaica, passar para a lei de Cristo, né? E essa lei de Cristo se libertou da circuncisão, do sábado, de tudo isso, para poder criar uma comunidade que não tinha essa herança antiga. Tiveram que criar, né? Você vê os nossos primeiros cristãos, eles corriam lá para o templo, né? Para não perder o culto, ou talvez fosse a sinagoga, né? Mas depois, no primeiro dia da semana, se reuniram na casa de alguém para celebrar a Páscoa, a ressurreição do Senhor, né? Ou seja, eles achavam que isso tudo era uma realidade só, né? E eu acho que praticamente foi com a destruição de Jerusalém que eles perderam tudo isso, né? Perderam a relação com a sinagoga, evidentemente com o templo, e tiveram que recriar. E aí não simplesmente repetiram o passado, começaram aquilo que era a vivência cristã, a liturgia cristã, a sacramentalidade cristã, né? Então eu fico pensando, será que todo mundo tivesse aceitado Jesus tranquilamente, a gente estaria até hoje ainda na sinagoga. Mas, de repente, passamos da lei mosaica para a lei de Cristo, né? Foi uma mudança de época, né? E não só um conserto feito em cima de alguma coisa que tinha continuidade. E é bonito porque Paulo, nós vimos no tempo anterior, né? Ele também pega antes do êxodo, antes da formação do povo de Deus, ele vai pegar a revelação divina lá em Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, né? Para dizer, olha, a coisa é anterior a esse modo de viver de vocês agora, a esse culto que vocês têm, a essa lei mosaica, o amor de Deus veio antes. A revelação divina veio antes, né? Não esqueça disso. E agora se complementa e se completa com Jesus. Agora, interessante, mesmo assim na tradição bíblica, por exemplo, no caso de Noé, Deus praticamente mostra que tem que acabar com o mal para se plantar o bem, o seu reino. Sim. Então, com um pequeno resto, que seria Noé e seus familiares, como é que recomeça a história? Podemos dizer até mesmo com Abraão, quer dizer, Deus tira de lá para começar com ele uma coisa nova. Então, São Paulo também, ele vai, quer dizer, a esperança que ele deposita no povo é que ao menos uma parte do povo, você até lembrava Nossa Senhora, São Paulo mesmo, quer dizer, é um judeu que descobriu algo mais fundamental na sua vida. Então a esperança dele é que a partir de um pequeno resto, que vai ser fermento de tudo, podemos dizer assim que mesmo os judeus, não é? Nesse pequeno resto, quer dizer, eles vão continuar assim, realizando as promessas de Deus. E a esperança dele é que, de fato, um dia, né, todos os judeus reconheçam, façam, podemos dizer, a experiência que ele mesmo fez ali em Damasco, aquela reviravolta total na vida dele, né, deles. Exato. Eu estava pensando, Deus nunca perde a esperança na gente, né? Como diz, Deus não vai rejeitar de jeito nenhum. Ele não perde a esperança nos seus filhos, de jeito nenhum. Quem tem mais esperança é Deus. Ele olha para a gente e tem esperança. Não, um dia meu filho vai voltar, um dia minha filha vai me encontrar de novo, vai voltar para casa, né? Eu acho muito interessante até essa esperança que o Paulo traz dentro do coração. Um dia vai acontecer isso, né? Mas, em parte, entra algo que é muito importante, eu gostaria que você refletisse e ajudasse a gente a pensar, né? Ele diz que, até certo ponto, essa ignorância ou essa rejeição não terá desculpa, ou seja, há uma responsabilidade no acolher ou no rejeitar, né? E Paulo deixa muito claro isso, pelo menos nessa carta, em relação aos seus irmãos que não aceitaram Jesus. Sim, e ele, inclusive, também faz uma reflexão sobre isso, porque ele começa a se questionar na carta, por que será que boa parte dos meus irmãos não aceitam Jesus, meus irmãos judeus? Ele começa a questionar o seguinte, peraí, será que a mensagem não chegou neles? Não. Aí ele falou, não, chegou. Chegou porque eu sou um que prega essa mensagem, por exemplo, e tantos outros. Será que eles não conheciam bem essa mensagem? Não, peraí, é a história de Israel que todo judeu conhece muito bem, toda a escritura que culmina no Cristo. Ah, será que eles não entenderam bem essa mensagem? Como não? Isso faz parte da vivência do judeu. Todos os argumentos que ele mesmo coloca, sim, ele mesmo refuta, né? Sim. E aí ele chega a essa conclusão. Falou, então, peraí, você também, que não crê no Jesus, você foi apresentada a Escritura para você, você tem essa vivência religiosa, é responsabilidade sua também
porque você não crê, né? Então, existe a graça de Deus, mas existe a participação humana, né, nesse processo. E é importante dizer isso, que Paulo não fez uma divisão entre o povo judeu como povo de Deus e agora um povo de Deus formado por aquelas outras pessoas. Não, o povo de Deus é um só. Deus escolheu o povo de Israel. Não é um povo privilegiado porque é um povo escolhido. Não é que Deus deixou esse povo de lado. Não, é que agora, segundo Paulo, em Cristo, todas as outras pessoas são inseridas também no povo de Deus, inclusive nós, hoje. Somos o mesmo povo de Deus, né? É essa clareza que Paulo vem dar para nós. Vamos pegar um exemplo lá da carta aos Coríntios, né? Somos membros de um só corpo, cuja cabeça é Cristo. Então, ao mesmo tempo que ele faz todos esses questionamentos, ele refuta os próprios argumentos que ele coloca, que provavelmente eram argumentos discutidos na época, ele mostra, não, existe a responsabilidade. Como o senhor disse num dos programas anteriores que nós falamos também de Paulo. Crer não é apenas dizer que crê, mas é aceitar tudo que vem junto com essa crença, né? Exatamente, né? E essa esperança de Deus, então, eu acho muito bonita, não sei se você gostaria de comentar, Domingo, essa esperança, quer dizer, parece que Paulo tem uma visão que vai através dos séculos, né? E ele tem aquela esperança imensa, e como você dizia no outro programa, a ponto de dizer, olha, se for necessário que eu fique excomungado para que veja o meu povo se converter, estou disposto a ser anátema. Essa palavra forte, né? Então, que sinal que ele tem, assim, tão, de tanta confiança e esperança. Vai dizer assim que, como já foi lembrado, o fato de os judeus não aceitarem, ele vai pregar aos pagãos. Então, quer dizer, Deus escreveu certo nessas linhas tortas que os judeus faziam. Então, ele vai dizer que esse fato de os judeus estarem fora será até que todos os pagãos assumam, podemos dizer assim, Jesus como o caminho da vida deles. Depois disso, será a conversão dos judeus. Quer dizer, então, ele tem essa certeza de que essa separação do judeu é enquanto as nações todas não abraçarem a fé cristã a partir de Jesus. Mas no final, e como ele vai dizer assim, né, citando, acho que é Isaías, a aliança que eu vou fazer com vocês é que eu vou perdoar os pecados de vocês. Então Deus vai perdoar o pecado que o povo fez e vai acontecer então realmente essa unificação de toda a humanidade. Que São Paulo tem na sua carta, ele vai dizer que não é só a humanidade que está gemendo, buscando essa unificação, mas até a própria natureza, né? Porque a natureza... Dores de parto. Dores de parto a natureza. Porque que até fala que a natureza está gemendo para participar da adoção filial. Porque se os homens realmente vivem a adoção filial, se fazem filhos de Deus, eles vão respeitar a natureza, vão cuidar da natureza e a natureza vai responder, vai cumprir a missão dela. Então, São Paulo diz que ela foi submetida à corrupção, quer dizer, a corrupção é vazio, foi submetida ao absurdo, ao nada, não por vontade dela, mas por vontade de quem não era, digamos assim, não vivia como filho de Deus. Então, São Paulo tenta viver essa esperança. Depois das nações, os judeus também vão assumir isso e vai ser exatamente a natureza também que espera essa adoção. Ela quer de novo ser um jardim que é respeitado, não um jardim poluído, mas um jardim que cumpre a sua missão de ser um lugar de convívio, de terra prometida, onde corra leite e mel. Até a natureza, ele espera que um dia vai experimentar essa missão dela. Você me faz lembrar da impressão que São Paulo estava projetando aquilo que mais tarde, já São Paulo martirizado, São João vai dizer novos céus e nova terra, né? Ou seja, não é novos céus, nova terra depois da morte, não. Deus sonha que aqui nesse mundo a gente vai chegar àquilo que o nosso Papa tanto insiste, né? Que nos tornemos mais humanos e mais fraternos, todas as religiões, e a conversão não é só pensando no judeu, a conversão é da Igreja Católica, de todas as igrejas cristãs, de todas as religiões, né? Acho que Deus sonha com uma conversão. Eu quero que vocês se tornem mais humanos e mais fraternos e não fiquem amarrados a determinadas coisas pelas quais eu estou salvo e você está condenado.
isso tem que acabar, né? Aí, sabe, Denis, a pessoa aí, né, na Basílica, conversando comigo, falou, padre, eu acho que o mundo vai acabar, viu? O mundo está numa situação, a sociedade vai acabar. Eu falei, você é muito presunçoso. Você acha que você é o final da história? Você não olha para os seus filhos, seus netos, bisnetos e tudo mais? Tem muito chão pela frente, Deus tem uma paciência infinita e Ele vai esperar que os seus descendentes vão ser muito melhores, né? Deus tem essa paciência secular, milenar, o quanto precisar, Ele tem essa esperança, né? Porque no fundo, eu repito, o mundo, o homem ainda estão sendo criados. A criação ainda não terminou, o 7º dia ainda não chegou, né? Eu acho que é importante, porque é nessa esperança que a gente vê Jesus como aquela referência maravilhosa que Deus nos deu. Que é o que Paulo nos ensina na carta aos Romanos que a gente está estudando, né? E essa carta aos Romanos nos faz, como Paulo, eu considero São Paulo um homem muito prático, né? Em todas as suas cartas. E a partir disso, nós precisamos, olhando para esse estudo que nós estamos fazendo das cartas de São Paulo, e como é que a gente pode colocar tudo isso em prática para buscar este caminho que nós estamos fazendo, como o Senhor colocou, né? Que Deus tem nos aprimorado a cada vez. Ler a Sagrada Escritura é para isso, né? Para que a gente coloque em prática e que a gente se aperfeiçoe como ser humano e, consequentemente, ajude no aperfeiçoamento da sociedade. Então, São Paulo nos fala que não é por regras que eu vou me tornar melhor, que eu vou alcançar a salvação, mas é pela fé em Cristo. E que essa fé em Cristo vai sim me tornar uma pessoa melhor para que eu pratique boas obras, que eu também tenho responsabilidade sobre a minha conversão, como os judeus também tiveram, e que eu posso contar com a graça do Espírito Santo, porque eu não sou perfeito, eu sou pecador. Sim. Às vezes eu faço, como São Paulo nos diz, eu faço o mal que não quero e deixo de fazer o bem que quero, mas eu conto com a graça do Espírito Santo. Tudo isso são pontos interessantes dessa carta que a gente precisa fazer uma reflexão hoje para que a gente se torne, de fato, um cristão cada vez melhor, ou seja, cada vez mais assemelhado a Cristo e irradiando a luz de Cristo por onde a gente passar. Certamente, né? E no fundo de todo esse mistério de Israel está a misericórdia divina. Deus se revela misericordioso, né? Sim. O que é interessante também, acho que a gente vê esses dois lados, né? Por um lado, o judeu, mas que ele teria, às vezes, um pouco de motivo, vamos dizer assim, de ele se considerar mais do que os pagãos. Sim. Mas ele, em 49, parece que a comunidade de judeus em Roma era grande. Fala em 8 mil judeus sob uma embaixada lá em Roma. Então, era uma comunidade razoável. E, em 49, o imperador Cláudio, ele expulsa os judeus de Roma. Ah, sim. Então parece que aí os pagãos, cristãos pagãos que vieram do paganismo, se consideravam mais do que os judeus que foram expulsos. Então Paulo parece que ele escreve essas duas coisas dizendo que ninguém tem motivo de se vangloriar. E é interessante que ele fala, mas principalmente vocês, os que vêm do paganismo, então ele faz a comparação, né, que Israel seria uma videira boa e o paganismo seria uma videira selvagem. Então ele faz a comparação. Deus podou alguns ramos da videira boa, que é o Israel que não aceita, para enxertar ramos de uma videira ruim, podemos dizer que era o paganismo. Sim. Mas agora ele fala assim, mas vocês prestem atenção, que não é o ramo que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta os ramos. Então parece que São Paulo ele queria dizer, quem veio do paganismo não tem motivo de se gloriar. Como também quem vem do judaísmo não tem motivo. Agora é uma coisa só, então não há mais judeu, não há mais grego, não há mais ninguém. Existe agora uma nova criatura na fé a partir de Jesus, não é? E eu acho que São Paulo sonhava muito com essa nova humanidade, né? Esse sonho imenso dele. Mas é assim, minha gente, fica sempre esse mistério, não é mesmo? De um lado, essa misericórdia, essa esperança divina na humanidade. Do outro lado, a nossa história que vai de mudança em mudança, épocas de mudanças, mudanças de época. E nós estamos vivendo uma mudança de época. E ao mesmo tempo sabendo que Deus tem essa história nas suas mãos. E continua a nos amar assim como somos, com os acertos e erros que nós temos. Eu vou convidar você para o próximo programa, porque ainda não terminamos de ler a carta
de São Paulo aos Romanos, que é uma carta para todos nós, é a revelação divina. Mas eu quero terminar lendo esse último trecho da capítulo 11, versículos de 33 a 36. É maravilhoso. Guarde no seu coração. Diz São Paulo: ó abismo da riqueza, da sabedoria, da ciência de Deus! Como são insondáveis suas decisões, incompreensíveis seus caminhos. Com efeito, quem jamais conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu alguma coisa para ter direito à retribuição? Pois tudo é dele, por ele e para ele. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado, Domingos Sávio. Muito obrigado, Denis, né? E continuamos aproveitando e sugando e assimilando essa palavra de Deus. Fique com a bênção da Mãe Aparecida e com a sua Bíblia nas mãos.